então a primeira pergunta. Por que atualmente muitos casais estão morando em casas separadas? Em casa separada. É uma experiência, né, segundo o que os estudiosos de terapia de casal e de família afirmam, é uma espécie de experiência da pós-modernidade em função das possibilidades que a pós-modernidade permite, né, de opções, de autonomia, né, se em alguns momentos históricos havia uma limitação de recurso e às vezes dificuldades em função de leis, né, da estrutura do casamento como era considerada antes. E isso foi uma evolução, né, porque de alguma forma o que eu me refiro aqui é a evolução no sentido do conceito do casamento. O casamento ser considerado casamento apenas porque é de natureza religiosa, o casamento que apenas é aquele que é necessariamente legalizado. Allan Kardec já havia discutido isso quando em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre Não Separeis o que Deus uniu, afirma que no casamento há duas leis que são imutáveis. Uma lei que é material e uma lei que é divina ou moral. Na lei material, Kardec vai dizer, é a união dos sexos. E a lei moral é o vínculo do amor. E ele chega a esclarecer. Agora, se o casamento é de papel passado, ou de não é papel passado, eu não falo com essas palavras, tá? Se o casamento é de natureza legal, se é de natureza legal e religiosa, se é só religiosa, depende de cada cultura, de cada país, de cada nação. O que é de natureza divina é a união dos sexos e o sentimento de amor, o vínculo de amor. As leis estão aí para regular, para garantir direitos, né? Direito de propriedade, direito de patrimônio familiar, essas coisas todas. Mas do ponto de vista nosso espírita, o que é básico no casamento é, como diz Kardec, a união dos sexos e o sentimento de amor. Havendo isso, seja no cartório com comunhão parcial de bens, seja de natureza informal, do ponto de vista espiritual, isso é o que pouco importa, isso é o que menos importa. O que não quer dizer que do ponto de vista humano essas coisas não sejam importantes. Por exemplo, eu costumo dizer que do ponto de vista humano, o que é importante na formalização do casamento é assumir publicamente e ficar claro para o casal que existe uma união. Porque às vezes aí na minha experiência na área da psicoterapia, às vezes eu atendo casais que eu pergunto o que é que vocês são. Um diz, não, a gente está casado. O outro, não, a gente só está ficando. Quer dizer, não está claro nem para os dois. Então, do ponto de vista humano, o ritual do casamento, se é uma festa, se não é, se é uma coisa mais íntima, se é uma união, se tem aliança, se não tem aliança, se tem um papel passado no cartório, ou se tem um documento de união estável, isso pouco importa do ponto de vista espírita. Isso tem a ver com preferências, com acordos, né, com o que o casal aí organiza. Mas do ponto de vista espírita é importante que seja claro para os dois, para não haver dilacerações no sentimento, decepções, etc., e, é claro, os direitos e garantias fundamentais que as leis permitem no casamento. Ocorre, no entanto, essa necessidade de separação porque, como nós falamos, a convivência exige muito de nós. Porque a convivência é um instrumento do aperfeiçoamento moral. Sabe por que é difícil? E porque, normalmente, nós tendemos a desanimar e até ter uma visão mais assim decepcionante? Porque tudo que exige de nós evolução moral é difícil, é sofrido. Eu costumo dizer que o espírito não evolui sem um certo esforço. Se a gente quer chamar esse esforço de sofrimento, pode ser. Mas nenhum espírito evolui. Já notaram como é difícil a gente, por exemplo, perdoar uma grande ofensa? Como é difícil a gente superar o orgulho? Quem é muito orgulhoso, para superar o orgulho, dói. Então, da mesma forma, a evolução moral dói. Crescer dói. Como eu falava aqui no outro bloco, o menino, a criança que está se alfabetizando, é esforço, exige. O indivíduo que está estudando para o mestrado, aqui no esforço, exige dele. Então, se a gente quer chamar isso de sofrimento, a evolução moral não se faz de uma maneira prazerosa, no sentido prazeroso, mundano, né? Tanto é que Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer que quase sempre a criatura cai espiritualmente sorrindo e quase sempre ela cresce entre lágrimas, porque exige de nós mudança. E essa mudança
gera esforço. Então, como a convivência exige mudança de nós, existe superação no nosso ego, existe transformação, a convivência nem sempre é feita só de sorrisos, é feita só de prazeres, pelo menos os prazeres imediatos. Exige de nós o tempo todo uma transformação. O que o outro faz que me incomoda, o que o outro faz que me perturba, o que o outro faz que toca nas minhas imperfeições, é um trabalho que acaba por burilar o nosso mundo íntimo, né? Nessa convivência, nesse atrito, que eu cresço e é essencial para o meu crescimento, mas nem sempre pelo menos a princípio, o espírito vê depois, né? Da mesma forma que o aluno na alfabetização não queria ir para a escola, da mesma forma que o nosso filho muitas vezes não quer, se chateia, não quer ser acordado porque quer ficar na cama. Agora, imagine se o nosso amor fosse piegas. Por amor a ele eu vou deixar, não vou levar na escola não, coitadinho, vai deixar ele na ignorância. Então a gente tem que levar para a escola, embora para ele seja uma punição isso. Para a criança é como se a gente estivesse punindo, como se a gente não gostasse dela. E a gente leva. Então a vida faz a mesma coisa com a gente. O espírito vê o amor de Deus e a sabedoria da vida depois. Mas espíritos infantis que somos, muitas vezes, nós não vemos de maneira imediata. Então os casais optam muitas vezes por esse distanciamento material. Distanciamento material, o que não significa dizer, especialmente quando há vínculos profundos, quando há vínculos sofisticados, né? Ou seja, necessidade de convivência, o vínculo continua de uma outra forma. Eu tenho observado isso, que às vezes nas relações conjugais, porque nem toda relação, seja conjugal, seja fraternal, seja familiar, é uma relação que necessariamente estava programada antes do berço. Porque nem tudo está programado. Tem coisas que a gente está fazendo aqui com o nosso livre-arbítrio. Mas aquelas almas com as quais a gente vai se defrontar no meio do caminho, o que vai acontecer desse vínculo aí é o nosso livre-arbítrio de agora. Mas o que está programado é o encontro. O encontro está programado. Agora, como é que a gente vai conviver? E quando existe a necessidade de convivência, essa necessidade permanece, mesmo que os vínculos se alterem. Quantas vezes a gente vê vínculo de ex-marido e ex-mulher, que são vínculos profundos do passado, que permanecem de uma outra forma. Não tem mais a convivência conjugal, cada um optou por outro caminho, refez a vida amorosa. O espiritismo não é contra nada disso. Mas quando há necessidade de vínculos, de convivência, de interação, até por conta dos filhos que às vezes surgem do casamento, esse vínculo é inevitável, às vezes sob outra forma. Às vezes o amor continua, só que de uma outra forma. Não necessariamente com os papéis conjugais. O que eu não estou querendo dizer com isso que os casais que estão enfrentando desafios não devam tentar antes esgotar. Muita gente às vezes me procura dizendo assim, eu estou querendo fazer terapia de casal para a gente se separar. Eu disse, antes disso, vamos tentar esgotar todas as fichas, porque eu sou a favor de esgotar tudo primeiro para depois pensar em separar. Então a gente vai pensar primeiro se existe salvação. Depois a gente pensa em separar, se for o caso, né? Que negócio é esse? Daqui a pouco vamos chamar de terapeuta que desfaz casamento, né? Então, mas é claro que isso não significa dizer que eu seja contrário à dissolução dos vínculos. Em alguns casos, é até melhor que isso ocorra. É uma solução, como diz Kardec, uma solução humana para legalizar aquilo que emocionalmente já está legalizado, já está solucionado. Mas, então é uma experiência que alguns casais fazem para evitar que aquela proximidade maior gere atritos. Não deixa de ser uma espécie de tentativa de não lidar com a convivência por completo, mas é uma estratégia humana, mas havendo necessidade do vínculo, esse vínculo permanece e os dissabores, os aborrecimentos do vínculo surgem de uma outra forma. Porque o casal não dorme, mas convive, sai junto. Então, de alguma forma, aquela necessidade moral de convivência continua. Porque não é a quantidade de tempo, necessariamente. Né? São as questões que aparecem, sejam em 1 minuto, seja em 24 horas, aparecem na convivência do casal. Né? A nossa Laide levantou aqui no intervalo uma questão a respeito das culturas. Então, por exemplo, ela mencionou que há culturas, né, em um país, a Alemanha, a Alemanha, que ela teve uma experiência, e outros, que é a cultura mais formal, né, a cultura das pessoas, e claro que isso se reflete nas famílias, né, é mais formal, é mais impessoal, pelo menos aparentemente impessoal, né, o tratamento, em alguns contextos,
É muito diferente do tratamento do toque físico, do abraço, do calor que o brasileiro está acostumado. Há vários fatores culturais que envolvem, né? Inclusive alguns fatores da pós-modernidade. Por exemplo, algumas culturas, alguns estados, por exemplo, da América do Norte, dos Estados Unidos, a ideia de, por exemplo, muito toque, muito abraço é mal vista por conta dos casos de pedofilia com criança. Então, por exemplo, você abraçar muito criança, há uma paranoia em alguns lugares por conta disso, por conta dos escândalos. Então as pessoas ficam meio que cheio de pudor, cheio de coisa, né? Por conta desses casos absurdos, dessas psicopatias, né? E assim por diante. E outros são padrões culturais antigos, onde, por exemplo, o toque físico, o abraço só com pessoas que têm muita intimidade, diferente da nossa cultura do Brasil. Cultura, eu costumo dizer, são experiências materiais. Porque o espírito não tem cultura, não tem pátria. Né? Se você é mais caloroso, se você é menos caloroso, se você gosta de acarajé aqui na Bahia, se você gosta de chimarrão no Rio Grande do Sul, isso são experiências de cultural, são experiências materiais. Se o espírito é muito apegado à cultura, quando ele desencarna, ele sente falta. Já pensou ele desencarnar e sentir falta do acarajé? É porque é apego à matéria. Se o indivíduo é muito apegado à cultura, porque se o espírito não tem pátria, não tem nação. Veja que o fenômeno da desencarnação é muito mais complexo do que nós imaginamos. Porque quando eu desencarno, eu perco muito das minhas referências. Nem aquilo que eu sou em termos de função social, eu sou mais. Eu deixo de haver essa identidade. O espírito que eu sou é que permanece. Por isso que o espírito fica desnorteado. Eu comentei até brincando no grupo de estudo que eu participo, que algumas pessoas vão lembrar de um presidente da República que, quando assumiu a presidência em 92, ele logo confiscou boa parte do patrimônio das pessoas, como sou ministra da Fazenda famosa na época, e estabeleceu aí uma quantia única para todo mundo. Todo mundo ficou com a mesma quantia, acordou lá com, nem me lembro direito o valor, 50 mil cruzados novos, eu acho, uma coisa assim. E teve gente que se suicidou, teve gente que enlouqueceu, né, que acumulou patrimônio durante a vida inteira, agora aquele valor que era irrisório. Então, mas eu acho que foi uma grande metáfora do que acontece com a gente na desencarnação. Eu acho que até o digníssimo presidente fez uma grande caridade para a maioria de nós, né? Porque preparou a gente já para desencarnar. Porque o espírito, quando desencarna, cadê a conta bancária? Cadê os investimentos? Cadê as coisas que a gente perde essa referência toda. Então o espírito que se apegou muito à matéria fica desnorteado. Então é essa a questão. Então os fatores culturais atendem às necessidades do momento, da reencarnação do espírito. Agora, não podemos negar que há culturas que são padrões de comportamento que vêm do além para a matéria. Ou seja, aquele grupo de espíritos já tinha aquele padrão e se reflete reencarnando em determinadas regiões. Allan Kardec examina isso em O Livro dos Espíritos, quando fala das nações e do grupo de espíritos, né? Da mesma forma que tem anjos guardiões de pessoas, tem espíritos responsáveis por coletividades que formam uma espécie de padrão e que se reflete no mundo físico. Por exemplo, há uma tradição no mundo espiritual que diz que os grupos que fizeram parte da antiga Atenas e Esparta, quem sabe, quem lembra, Atenas e Esparta só viviam guerreando. Atenas normalmente era visto mais com um estereótipo mais de afeita à arte, à filosofia e o saber, e Esparta mais a guerra, as batalhas, mas as duas viviam em litígio. E segundo a tradição, em alguns momentos, voltava esse grupo de espíritos e reproduziam esse padrão cultural. Até mais ou menos no século XX, quando Atenas, esse grupo, reencarnou na França e Esparta reencarnou na Alemanha do século XX. E a gente teve, na Segunda Guerra Mundial, o conflito especialmente entre alemães e franceses. O francês, que é aquele amante da arte, do bom viver, e a Alemanha, com aquele grupo, eu estou falando não estou dizendo que todo alemão é um espartano do passado, não é isso. Estou falando de grupo de espíritos que reencarnam e que tem aquele padrão, um padrão de belicosidade e outro padrão da beleza, né, do dolce far niente, né, do não fazendo nada e assim por diante. E isso acaba se reproduzindo mais tarde em padrões culturais futuros, né, porque a gente tende a reproduzir padrões muito arraigados em nós. Então, esses padrões culturais se repetem. Há uma tradição no mundo espiritual que diz também que boa parte daquele grupo de espíritos que formaram a antiga Roma reencarnou no início da América do Norte, né? Com aqueles grandes pais da pátria. Se a gente for observar a arquitetura de Washington, D.C. e de boa parte dos Estados Unidos, é uma estrutura romana.
né? Com aqueles homens, né? A Casa Branca, aquelas estruturas, e o padrão imperialista, o padrão conquistador, eu estou dizendo a grosso modo de maneira geral, não estou dizendo que todo americano é assim, é uma reprodução do antigo Império Romano. Então a gente vê esses padrões se repetindo à luz da reencarnação, e isso é muito bem examinado, que são tendências nossas. Agora, o que é mais difícil, que eu comentei no grupo de estudo, de a gente entender é o seguinte, isso que é difícil de entender. Aí a gente pega, por exemplo, Jesus. Jesus estava acima das culturas. Ele esteve na antiga Palestina, mas ele não ficava influenciado pela cultura. E olha que espíritos de escola sofreram influência cultural. A gente vê um Francisco de Assis, que é um espírito de escola, de alta estirpe, sofrendo o contexto da Idade Média, pegando flagício, se flagiciando, aplicando silício em si mesmo, porque era a prática medieval. Mas Jesus é diferente. Jesus estava na Palestina com a mesma conduta que estaria se reencarnasse na China. A cultura não influenciava sobre ele de tal forma a ele se amoldar a limitações culturais. Ele estava acima da cultura, embora respeitasse a cultura judaica, a cultura da Palestina. Mas o que eu acho mais difícil de a gente compreender, mais difícil de a gente entender é o seguinte, a gente entender que o padrão cultural, os padrões culturais da Terra têm origem nele. Isso que é mais difícil de entender, porque se Jesus é o governador espiritual do planeta e esteve por detrás dos grandes processos de formação do planeta, o chimarrão do gaúcho ou a acarajé da Bahia tem origem nele. Comer com pauzinho de japonês ou comer macarronada na Itália, essas diferenças culturais têm origem no próprio Cristo. Dá para entender isso? Se ele é o governador espiritual da Terra, tem origem tudo nele, ou seja, ele sintetiza essas diferenças culturais todas. É difícil de a gente entender isso, mas é mais ou menos por aí, né? Agora, é claro que aquilo que a gente considera afeto, que é a forma de abraçar, etc., e que lá talvez não seja considerado tanto assim, tem outras formas, ainda que na intimidade haja afeto, né? Mas é uma outra forma de tratar. Talvez nesses padrões culturais haja também formas de demonstrar o amor que não sejam as formas que nós demonstramos. E que haja também sentimento. Porque a gente não pode negar que, por exemplo, o respeito pelo outro também é uma forma de amor, né? A organização, né? O cuidado com o próximo, a delicadeza, também é uma forma de amar. O amor não se manifesta apenas no arrebatamento emocional. Agora, não podemos negar que também uma cultura fria e indiferente necessita também de melhoramento, porque a cultura melhora, a cultura evolui também. Só para citar um exemplo, para eu não me alongar muito, um dia a escravidão foi cultural. A escravidão era algo aceito. Hoje ninguém vai defender em sã consciência a escravidão de pessoas, né? Então, nós vemos que as culturas também evoluem. Então, esse padrão frio, eu acredito pessoalmente, esse estereótipo frio de algumas nações da Terra e de alguns padrões europeus tende a melhorar com o tempo, porque precisa aprender, né? Da mesma forma que o padrão caloroso do brasileiro e do latino, de maneira geral, é uma boa conquista, mas precisa também ter a dose para não ser invasivo com os outros. Porque o europeu se queixa de que a gente, daqui a pouco, já está perguntando até a senha do banco, né? Então, quer dizer, nós temos que aprender um pouco com eles e eles têm que aprender um pouco conosco. O brasileiro não vai ensinar disciplina para japonês nem para alemão, né? Mas o alemão também tem coisas para aprender conosco, né? O brasileiro não vai ensinar, por exemplo, prosperidade econômica ao norte-americano, né? Mas o norte-americano tem algo para aprender conosco. Por isso, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, normalmente não é compreendido. Porque a gente lê Humberto de Campos e parece que não entende. Acha que Humberto de Campos está falando que o Brasil agora vai ser a nova Canaã bíblica, o novo paraíso. Não, vai ter problemas. Mais problemas ainda, porque é uma espécie de hospital onde espíritos doentes estão reencarnando. Mas o clima cultural do Brasil, de tolerância, se a gente for ver os problemas de xenofobia, de intolerância racial, de intolerância religiosa que existe na maior parte do mundo, ainda que haja racismo aqui, intolerância é muito diferente do que a gente está observando aí no mundo lá fora, né? O lidar com as diferenças, né? As diferenças culturais, etc. E por isso, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, faz uma espécie de exame espiritual
da missão do Brasil, porque todo país tem uma missão, e o Brasil também tem a sua. Então, é mais ou menos isso, porque às vezes o povo lê Humberto de Campos e acha que Humberto de Campos está falando que o Brasil é um país especial, que Jesus é brasileiro. Não é isso, né? Não é essa a proposta. Então, mas eu acho que a pergunta é muito interessante, né? Porque eu acho que esse padrão cultural frio tende a se melhorar, tende a evoluir com o tempo, né? A falta de autoestima em função de situações... perfeito. Todos os especialistas em comportamento e todas as abordagens teóricas, psicológicas a esse respeito são unânimes em dar uma importância principal à infância, à formação da infância. E a doutrina espírita também ratifica isso. Aliás, ratificou antes. Desde Freud, né, que gostava muito da frase de um grande poeta britânico, que dizia que a criança é o pai do adulto. Né? A criança é o pai do adulto no sentido da gênese do ser adulto. Né? A criança é a geradora, né, a formação inicial do ser humano adulto. Então é o pai do adulto. Desde Freud, mas todas as abordagens psicoterapêuticas e psiquiátricas dão relevância à infância. Por quê? Do ponto de vista neuronial, estamos formando as primeiras comunicações físicas, orgânicas. Do ponto de vista social, a formação da identidade social. Do ponto de vista subjetivo, psicológico, estamos formando as primeiras referências que vão, às vezes, imprimir no indivíduo e fazer com que ele internalize marcas, às vezes, para toda a encarnação. Então não podemos negar que experiências infantis são muito fortes, né? Tem uma repercussão muito contundente, né? São muito enfáticas, né? Experiências infantis. Por isso o cuidado que a gente tem na formação da criança, né? Desde valores morais que são internalizados até padrões de comportamento, as relações, né? Ou seja, os vínculos com as figuras parentais principalmente. Então ninguém pode negar isso. Do ponto de vista espírita, nós temos um fator a mais, que é a importância da infância no trabalhar o caráter da criatura, porque estando adormecidas as tendências do espírito do passado, Kardec vai dizer os vícios, as imperfeições, estando adormecidas, nós iremos imprimir condicionamentos novos. Quando o indivíduo chega na adolescência, entra na puberdade, aquele passado que estava, questão 385, aquele passado que estava um tanto adormecido, vem à tona e o indivíduo experimenta uma crise, que é muito boa, aliás, a famosa crise da adolescência às vezes, né? Que é as suas tendências do passado que eclodem e os padrões morais que ele apreendeu e que ele absorveu atualmente. O que é ótimo, porque é melhor do que o indivíduo ter uma única realidade ideológica, existencial e não ter reflexão. O que é que eu quero dizer com isso? Eu já estou adiantando o que eu ia falar no final. Mas enfim, o que é que eu quero dizer com isso? Sabe a epístola de Paulo aos Romanos, que ele fala assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. O que é isso? É essa ambivalência psicológica de eu saber uma coisa e nem sempre praticar. É o que a maioria de nós, que já despertou um pouco para a verdade espiritual, vivencia. Eu sei, mas ainda não vivencio. Mas para eu vivenciar, é indispensável que eu saiba. Então, o saber é indispensável. Por isso que Kardec fala lá do progresso intelectual, que gera o progresso moral, a pessoa pensa que é um progresso da academia, né? Científico. Não. É no sentido de que para eu vivenciar o amadurecimento ético, eu preciso ter o discernimento. Mas pelo fato de eu já ter o discernimento, isso não é suficiente para eu já estar vivendo, porque às vezes existe essa ambivalência. Mas a ambivalência já é bom. E aí entra a importância do esclarecimento espírita, da casa espírita, né? Eu tenho, por exemplo, a paciente que ela não é espírita, ela traz tendências muito fortes, inclusive da vida mundana, etc. Tem características, inclusive, de humor deprimido. E ela certa vez, ela me disse o seguinte: eu ia para a evangelização infantil a pulso, chutando pedra
por onde eu passava, porque minha mãe me obrigava. Eu odiava, mas ela dizia, tu quer sair mais tarde? Quer ir para a casa das coleguinhas? Só vai se for para evangelização infantil, que era domingo de manhã. E eu ia. Mas hoje eu percebo que minha mãe fez certo. Sabe por quê? Porque às vezes eu tenho vontade de matar alguém. Mas eu me lembro de André Luiz, que ficou no umbral. Então, na via das dúvidas, aquilo fica na minha cabeça, eu não faço. E ela tem tendências suicidas. E ela me diz, sabe por que eu não me matei ainda? Por causa de Memórias do Suicida, que eu li, que eu ouvi falar da tragédia do suicídio. Então, eu nem sei se isso é verdade, mas na dúvida, eu não vou me matar. Olha que coisa. Então, a evangelização infanto-juvenil, que às vezes a gente não dá valor, a gente acha, não vou forçar não, porque está tendo um inferno em casa. Às vezes vai incutindo. Mesmo que a pessoa não se torne o missionário da terra, já fica algum conceito ali. Né? Então o indivíduo vivencia a ambivalência. Ter a ambivalência de saber uma coisa e nem sempre praticar, já é sinal de amadurecimento. Já é sinal que a gente avançou um pouco, que a gente cresceu em parte. Então isso, meus amigos, é muito importante a gente pensar nessa característica. Mas a infância marca muito. O espírito, ele, de maneira geral, com uma boa educação, ele já tem as tendências do passado que ele precisa superar e com as ferramentas ele tem muito mais condição de superá-las do que uma educação deficitária, do que estímulos aos vícios. Só concluindo, Adilson, do que a apologia, por exemplo, como diz Santo Agostinho, há pais que, em vez de trabalhar os vícios dos filhos, fazem o contrário, estimulam-nos. Né? E depois são as primeiras vítimas dos filhos. Então não podemos negar. É claro que há espíritos missionários que se sobrepõem ao meio, que reencarnam em meios até hostis, e conseguem se sobrepor ao meio, se tornando exemplos no meio onde graçam o crime, graçam a viciação, a promiscuidade, mas são exceções. Via de regra, os espíritos em condição mediana sofrem influência do meio. Então não podemos negar esse fator educacional, esse fator emocional. Os traumas infantis, por exemplo, uma violência sexual, um abuso infantil, uma agressão muito forte, às vezes marca fisicamente. Há cérebros de crianças que foram traumatizadas com uma grande... espancadas, por exemplo, que começaram a funcionar diferente. Como se fosse um paciente, por exemplo, com euforia do transtorno bipolar, como se fosse um usuário de cocaína que fica sempre acelerado, porque alterou naquela formação inicial a formação cerebral. É claro que estamos diante de um espírito endividado, porque passando pela prova de pais negligentes, antes de reencarnar, o espírito já sabia o risco que ele corria e a probabilidade de sofrer um abuso. O espírito já sabe, o que não quer dizer que tudo está programado. Mas é claro que estamos diante de um espírito em prova. E é claro também que a depender das suas escolhas morais, ele pode avançar muito na encarnação, evoluir muito moralmente e até superar alguns traumas. Há traumas muito difíceis. Por exemplo, uma violência sexual. Às vezes a pessoa fica marcada para sempre. A sua sexualidade fica tumultuada, fica perturbada. Mas é claro que a depender de como ele trabalhe, ele pode superar. Eu conheço pessoas que superaram e ficaram muito bem, inclusive sexualmente tranquilas, normais. Mas é claro que exige muito do espírito. E, por fim, a capacidade de resiliência, uma palavra que é muito usada, que é a capacidade de responder de maneira saudável a estímulos agressores, está associada também à bagagem que o espírito traz. Ou seja, cada um de nós tem os seus limites, suas resistências emocionais. Responde melhor ou pior em função das bagagens anteriores. Mas que vai contar também muito o esforço que ele faça agora para superar alguns problemas, alguns dramas. Sem dúvida nenhuma, existem espíritos que estão reencarnando com padrões diferentes, né? Sempre houve esse choque de gerações, porque muitas vezes espíritos que vêm em gerações futuras aproveitam tanto o trabalho das gerações anteriores, como também trazem bagagens já estabelecidas para o mundo pós-vindouro, que foram treinadas no mundo espiritual. Então a gente vê, por exemplo, as crianças do mundo digital, por exemplo, né? Que parece que já dominam esses aparelhos eletrônicos que nós já temos dificuldade, porque já tinha os aparelhos eletrônicos no além. Vocês já notaram que quando a gente pega as obras de André Luiz, década de 40, 1940, 1939, nas colônias, tem um aparelho touchscreen, que ele toca na tela, aparece lá a tela, até a recordação de vidas passadas. Então a gente vê que o mundo material é um mundo de efeitos.
O mundo espiritual é o mundo das causas. Tudo que existe aqui existe no mundo espiritual e muita coisa existe no mundo espiritual que ainda não existe aqui, né? Porque vem de lá para cá. Então, é claro que há espíritos que se preparam para determinados contextos históricos e sociais, determinada época, e reencarnam já com determinadas predisposições que treinaram no além. Filomeno de Miranda tem uma mensagem que ele vai dizer que alguns espíritos com tarefas especiais passam por uma espécie de vestibular, onde vários são candidatos àquela tarefa e os mais preparados, que são aprovados, que são selecionados. Eu estou dizendo de tarefas que são importantes, que têm um caráter coletivo, que vão afetar a vida das pessoas, né, e que optam por aquilo. Então, às vezes treinam no além-túmulo, né? Então, é claro que a gente vê, e Kardec fala isso em A Gênese, no capítulo 28, quando fala sobre a nova geração, que fala sobre espíritos que reencarnam. Agora, é claro que não podemos negar que, apesar de às vezes ser espíritos até mais maduros do que nós, espíritos até com uma condição do que nós, biologicamente ainda imaturos, numa carne ainda em desenvolvimento, precisa do nosso amparo. Isso não significa dizer que já são espíritos prontos, seja índigo, seja cristal, e que não necessita do amparo. Aliás, tecnicamente, os especialistas dizem que a gente não deve procurar muito rotular as crianças, se é índigo, se é cristal, se não é. Claro que com as características a gente pode perceber isso e classificar internamente. Parece ter característica de índigo, parece ter característica de cristal, que é uma nomenclatura de uns terapeutas transpessoais, né, que nomearam, conceituaram dessa forma, né? Mas que podemos dar outra classificação. Agora, não deveríamos rotular publicamente, para as crianças não ficarem marcadas, porque isso também afeta o desenvolvimento delas, né? O ideal é que trate como criança, respeitando a sua singularidade, e por mais evoluído que seja, o espírito precisa do nosso amparo, do nosso carinho, do nosso direcionamento. Afinal, não são espíritos perfeitos, não são espíritos totalmente prontos e podem se perder na sua tarefa, a depender da nossa influência, do nosso direcionamento. No item 385 do Livro dos Espíritos, como nós comentamos aqui, há uma passagem muito importante, quando Allan Kardec pergunta o que sucederia ao espírito quando ele entra, por exemplo, na vida adulta, mormente na adolescência, especialmente na vida adulta, né? Na verdade, a pergunta literalmente é: qual o caráter da transformação que se opera no indivíduo ao entrar na vida juvenil, especialmente no início da vida adulta? É o espírito que muda? E as entidades dão uma resposta longa, uma resposta que aborda uma série de elementos de desenvolvimento humano, aborda a questão da psicologia, por exemplo, infantil, psicologia juvenil, e concluem dizendo que não é o espírito que muda, é o espírito que retoma o seu passado. É essa experiência que André Luiz vai situar um pouco naquele período do desenvolvimento da glândula pineal, quando a pineal, segundo André Luiz, capítulo 2 de Missionários da Luz, a epífise, deixa de velar a sexualidade, de ser a veladora do sexo na vida infantil, liberando, portanto, os hormônios sexuais e o desenvolvimento dos órgãos anexos à sexualidade, e assumindo uma segunda função, que é a função de glândula da vida mental, na expressão feliz de André Luiz. A partir daí, o espírito completa o processo reencarnatório, porque a reencarnação começa na fecundação, mas não se completa na fecundação. Vem passos, né, até o nascimento, mais tarde até os 7 anos, né, quando se torna algo completo, mas atinge a sua plenitude, como diz Filomeno de Miranda na obra Temas da Vida e da Morte, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Atinge a plenitude no momento da puberdade, quando a glândula pineal altera-se e o indivíduo recupera todo o seu patrimônio. Então, a partir daí, como nós falamos sobre a infância, a partir daí, tudo se torna mais difícil, inclusive em termos de mudança. É claro que a pessoa pode mudar em qualquer época da vida. Mas, por exemplo, é claro que se eu passei a vida inteira cultivando vícios e perturbações em idade avançada, é muito difícil eu romper com esses padrões. Se eu alimentei preconceitos a vida inteira, é muito difícil eu romper com essa atmosfera dos vícios que eu alimentei, dos padrões negativos que eu alimentei, das entidades com as quais eu me acompliciei mentalmente, dos débitos que eu adquiri nessa existência. Claro que a criatura com esforço pode reformar-se em qualquer época, mas é mais difícil.
E por isso é mais meritório, mas é mais difícil. Então, é óbvio que eu vejo às vezes pessoas, já contei isso de maneira até engraçada, uma pessoa chegou certa vez para mim e disse: eu queria que você me falasse com o meu menino, porque ele não me obedece. E eu disse: quantos anos ele tem? 35. Quer dizer, tá chegando um pouquinho tarde, né? Então, eu pensava que era um menino mesmo, né? Mas para a mãe, Matusalém ainda é menino, né? Então, isso, de alguma forma, ressalta a importância da educação. A educação que tem um caráter de urgência, um caráter prevalente para todos nós. E aí, e nesse sentido, recai também a missão importante da pater-maternidade, ou mater-paternidade. Ou seja, os responsáveis pela vida infantil têm uma grande tarefa espiritual, porque a gente só pensa em tarefa quando é uma coisa assim coletiva que envolve muita gente, né? Mas encaminhar seres se trata de uma tarefa excepcional, de uma tarefa muito importante e que nós seremos responsáveis por aquilo que fizemos ou induzimos aquela criatura que estava sob o nosso cuidado. Santo Agostinho diz de maneira simbólica: Deus um dia chamará os pais e perguntará: o que fizeste do meu filho que lhe confiei? Ou seja, o filho é dele, né? Só está emprestado. É o que levou Gibran Khalil Gibran, no Profeta, no célebre poema do Profeta, a dizer: vossos filhos não são vossos filhos, eles são filhos da ânsia da vida por si mesma. Vêm de vós, mas não são vós. A poesia tem esse milagre, né? Por isso que Jesus falava de uma maneira tão poética, segundo a própria Amélia Rodrigues assim assevera, né? Que Jesus falava de uma maneira muito poética, muito especial, quando estabelecia esse jogo de palavras. Porque a poesia, vejam bem, Khalil Gibran, em uma frase, diz um monte de coisa, né? Diz que os nossos filhos não são... Ou seja, o que é meu também não é meu. A poesia tem esse milagre, né, de dizer coisas com uma profundidade impressionante. Por quê? Porque, em verdade, eu já falei isso várias vezes, em verdade, o amor é um sentimento só, mas se manifesta em vários papéis. Por exemplo, o papel conjugal. Então, o indivíduo, no papel conjugal, tem determinadas funções materiais, sociais e formas de demonstrar o afeto, que é diferente, por exemplo, numa relação mais fraternal, numa relação filial. A questão é que na relação pai e filho, ou pais e filhos, mães e filhos, nós temos o amor, o sentimento, se expressando no chamado amor-cuidado, no amor da dedicação, no amor-proteção, que é uma das formas de manifestar o amor. O amor é um sentimento, mas o sentimento ele é vivenciado de diferentes formas. Por isso que a gente reencarna e muda os papéis. Por quê? Porque um sentimento vivenciado em vários enfoques, em vários ângulos, em vários papéis, tende a aumentar e não a diminuir. Se eu reencarno com um grande afeto comigo, e esse afeto é minha esposa, depois minha filha, depois minha mãe, eu estou com o mesmo ser, porque o amor é um dispositivo do espírito, não é do corpo. É um elemento, se expressa através do corpo em determinadas conjunturas. Eu vejo o espírito de cruzes, então quer dizer que minha esposa pode voltar minha mãe e diz: pois é, se comporte bem, porque depois ela dá o troco sendo sua mãe. Então, quer dizer, é porque a gente ainda tem muitos preconceitos, mas inverte de posições, e esse afeto tende a aumentar, porque se eu treino um amor com aquele ser querido em várias formas, em várias posições afetivas, o amor se torna cada vez mais intenso, mais forte, mais acentuado, né? Mais significativo. Então, isso é interessante a gente pensar, essa experiência do amor. E é claro que o amor cuidado, o amor do cuidado, no caso, no trato com os filhos, é uma das formas de manifestar o amor. O problema é que quando eu tenho uma relação de cuidado com alguém, com um ser, eu me sinto dono desse ser. Então, normalmente eu cuido tanto e depois eu exijo que aquilo me atenda, que aquele me atenda, que tenha devolução. E eu costumo dizer que filho não é investimento. Se alguém quer investir, deve ter sido um obsessor, viu? Se alguém quer investir, não invista em filho, invista em mercado de capitais, tesouro direto, CDB, DBI, sei lá o quê, né?
LCA, LCI, sei lá, os investidores devem saber mais do que eu. Invista em bolsa de valores. Filho não é investimento. É investimento espiritual. Aí sim. Né? Você não vai... Mas a vida é interessante, porque a experiência filial, maternal, paternal é interessante, porque assim, é um símbolo do que acontece na evolução do espírito. O que é que eu quero dizer? Nós recebemos dos nossos pais, via de regra, não estou falando dos pais que são psicopatas, dos pais negligentes, dos pais agressivos e violentos, dos pais atormentados, mas via de regra, mesmo os pais com defeitos, mesmo os pais errando na mão, via de regra, nós recebemos bênçãos dos nossos pais, que nunca teremos condição de retribuir. Porque ainda que a gente consiga em outro momento retribuir, já é outro momento. Já é outro momento. E a gente recebeu afeto e recebeu cuidados que naquele momento a gente não tinha ideia. Por isso que eu acho tão infantil uma mãe, como uma amiga minha, né, chorando porque a filha de 12 anos disse que não a ama. Uma menina de 12 anos sabe o que é amor? Nem sabe. Amor no sentido sofisticado da palavra. Então, o amor que ela tem como mãe, a filha naquela idade não tem nem ideia. Aí quando ela for mãe, quando ela viver a experiência dela, ela vai ter noção. Quantos eu ouço dizer, agora que eu estou sendo pai, sendo mãe, agora que eu dou valor aos meus pais. Por quê? Via de regra, você passa a assumir outro papel, agora de cuidar do outro, aí ver quanto trabalho dá, aí quanto exige de você, quantas renúncias, pequenas renúncias. Isso é um símbolo, minha gente, do que acontece na evolução do espírito. Porque na evolução do espírito, quantas vezes a gente foi abençoado por amor que a gente não devolveu, que às vezes a gente até foi ingrato. Mas o segredo da vida, da evolução, não é eu ficar atormentado agora querendo devolver, até porque às vezes a gente recebeu bênçãos de seres que já nem estão mais aqui, que já estão na vanguarda e nós na retaguarda. Mas a evolução do espírito é o seguinte, eu recebo o amor e como símbolo e gratidão desse amor que eu não pude devolver naquele momento, porque eu era imaturo, é o símbolo da criança que não sabe corresponder ao amor dos pais, nem entende o amor dos pais. O que é que eu faço quando eu amadureço? Também distribuo amor para outrem e para outras pessoas, não esperando que as outras pessoas devolvam esse amor, da mesma forma que fizeram conosco e que nós não soubemos devolver em determinado período de maturidade. Então isso é interessante, isso é muito importante, porque é um símbolo. Então a experiência familiar, em linhas gerais, simboliza também a evolução do espírito. O treinamento que o espírito deve exercer em linhas gerais. Então, meus amigos, nós estamos comentando tudo isso para dizer que a missão da mater e da paternidade é de uma importância muito grande. É de uma importância muito grande. E que tem a ver com aquilo que nós falamos de relacionamentos. Eu até acho que hoje em dia, motivo de status, mais do que dinheiro, do que poder, de fama, relacionamentos. Até porque as redes sociais estão aí, né? Quanto mais seguidores a pessoa tem, até dinheiro a pessoa ganha. Né? Com Ibope, com audiência, seguidores, curtidas e assim por diante. É um símbolo da maior riqueza, que é talvez a nossa forma de interagir com o nosso próximo. Né? Ou seja, o quanto a gente afeta positivamente a vida das pessoas. E isso só é possível através dos relacionamentos. Né? Então, eu costumo dizer que essa é a nossa maior riqueza. É a maior riqueza. E por isso, nós estamos sendo convidados a estabelecer uma boa qualidade em nossos relacionamentos. Em nossos relacionamentos. E é interessante porque a criatura humana é muito engraçada, né? Eu atendo casais e às vezes os casais, com as suas dificuldades e tudo, vivem problemas conjugais. Mas tem, né, a experiência afetiva, a gente vê que há um vínculo, né, grande, e aí a pessoa fica às vezes idealizando algumas experiências, né, como diz André Luiz Peixinho. André Luiz Peixinho certa vez disse o seguinte, que a montanha é bonita distante, de perto é tudo igual. Né? Ou seja, não estou dizendo que a pessoa não possa refazer sua vida amorosa e viver outras experiências. Mas, às vezes, por imaturidade, por primeiras dificuldades, a pessoa já opta por trocar de relacionamento como troca de sapato. Que é a coisa mais fácil. O sapato ficou velho, a gente troca, né? Só que a gente faz isso com experiências afetivas. E, às vezes, não soluciona o problema. Não soluciona o problema. Especialmente quando há vínculos profundos do passado. Né? Quando há vínculos profundos do passado, então a pessoa acha que vai solucionar. E às vezes aquelas almas que têm necessidade de conviverem juntas, como nós falamos aqui na pergunta, continuarão convivendo de uma outra forma.
e às vezes não necessariamente solucionará a necessidade individual da criatura, que é a busca por suprir uma carência que é interior, que não está no outro. Aí eu vejo as pessoas mudando de relacionamento, mas não mudam de comportamento. E levam para o outro relacionamento a mesma conduta e o mesmo padrão. Né? Então, eu falava isso com uma amiga nossa e paciente. Eu falava assim, já que você tem um bom relacionamento, não faça muito propaganda. Faça muito. Quando suas amigas perguntarem, é igual a todo homem, é assim mesmo. Você sabe como é que é homem? Dor de cabeça, displicente em casa, etc. Não faça não, porque você, mais ou menos, começa já a interessar. Mas quem se interessa vai achar que vai ser uma maravilha com ela, mas às vezes é uma maravilha com você, e não com a outra pessoa. Né? Isso é algo muito delicado. Repito, não estou dizendo que as pessoas não possam se separar, até porque, diz Filomeno de Miranda, há uniões que são realizadas e que não são programadas. Uniões até precipitadas. Né? Quantas uniões, até na adolescência, que se estabelecem vínculos, né? E que às vezes não eram programadas, eram apenas impulso sexual, que às vezes são corrigidas pela dissolução dos vínculos. E assim por diante. O que eu quero dizer é que o Espírito Emmanuel e outras entidades dizem que há também raízes espirituais nas relações familiares. No livro Ideal Espírita, Emmanuel tem uma mensagem que eu acho uma das mais importantes em termos familiares, que é a mensagem chamada Em Casa. E ele vai dizer o seguinte, que em alguns casos a família de hoje traduz, como nós dissemos, determinadas etapas que vivenciamos em vários processos reencarnatórios, não é apenas na última, não. E aí ele vai dizer, o marido alcoólatra e déspota é aquele mesmo que foi abandonado e bebeu até morrer. A esposa leviana, ingrata, instável emocionalmente, dependente, que não faz nada sozinha, não tem autonomia, é aquela escrava sexual, aquela geisha que nós dominamos e que agora volta exigindo de nós paciência, tolerância. Ou ciumenta, instável, é aquela mesma que foi dilacerada, que foi abandonada na porta da igreja e que deprimiu. O filho ingrato, que nos criva de aflições sem motivo aparente, é aquele mesmo que a gente colocou na casa de misericórdia, por aquelas rodas a casas pias do passado, e que agora volta, não se lembra e não se justifica, mas o ressentimento desponta. Porque, na verdade, o espírito lembra, é o corpo que bloqueia a memória, a lembrança. Tanto é que na emancipação fora do corpo, o espírito recorda o passado. É apenas o cérebro, como diz Emmanuel, o cérebro, com seus neurônios, funciona como quebra-luzes do espírito. Como quebra-luzes do espírito. Então nós temos essas... A caixa preta está ali. Essas experiências. Então, o que eu quero dizer é que, conforme nós dissemos, né, a experiência de educar, como diz Kardec, é uma arte. É uma arte muito difícil, que exige observação. E por isso a nossa família merece o nosso investimento. Sem aqui entrar no mérito de se ficou casado, se separou, se é ex-marido ou ex-mulher, mas havendo principalmente filhos, nossa família merece o nosso investimento afetivo, merece a nossa dedicação, merece a nossa atenção, merece o nosso cuidado, porque a nossa família, diz Joana de Ângeles na obra SOS Família, a nossa família é uma espécie de espelho de nós mesmos, do nosso passado. Tá duro, né? Mas é isso mesmo. Ou seja, quando a gente olha a nossa família com os defeitos e as virtudes, a nossa família é um pouco do espelho da nossa consciência, do que nós fizemos conosco mesmo ao longo dos nossos processos. Então, a família sintetiza as nossas realidades pretéritas, né? E por isso, as nossas relações hoje, veja que coisa, né? A gente evolui tecnologicamente, a gente evolui na informática, a gente evolui intelectualmente, mas continuamos necessitados de relacionamentos, necessitados de interação, ainda que seja no âmbito virtual. E a culpa não é da tecnologia. A tecnologia facilita a comunicação. A tecnologia faz a gente encontrar gente até que a gente não tinha mais contato. A tecnologia tem muita coisa positiva. Mas é o uso que nós fazemos da tecnologia. Se por conflito a gente começa a virtualizar a nossa vida, tornando a nossa vida só digital, é uma questão do uso do recurso que a gente faz.
da gestão desse recurso. Porque a tecnologia pode ser usada a serviço da própria interação presencial. Eu posso usar a tecnologia para me encontrar com pessoas, para interagir, para exprimir afeto. E para também utilizar os meios tecnológicos para me comunicar de maneira mais rápida, mais eficiente, respeitando os limites da tecnologia. Então, a nossa pós-modernidade estabeleceu na tecnologia um recurso que poderia melhorar a qualidade das nossas relações. Poderia. Mas o problema não é da tecnologia. Ou vocês acham que as pessoas retraídas e tímidas só existem agora nos aparelhos celulares, dentro do quarto? Sempre existiu. Sempre existiu isso. Só que o adolescente ficava com cara emburrada, colocava o fone de ouvido, ia ler alguma coisa, se trancava no quarto. Ou ficava fingindo que estava ouvindo os pais, o filho, a falta de interação, o mutismo na mesa de almoçar. Não é o telefone celular, a culpa não é, mas as crianças de hoje, os jovens de hoje, não leem como eu lia no passado. A gente até não lia tanto no passado, aqui para nós, né? Também não era essa coisa toda. E afinal a gente está lendo, nem que seja kkkk no WhatsApp, mas a gente está lendo. Segundo o que se diz, nunca o jovem leu tanto como hoje. Agora é claro que a qualidade é questionável do que lê. Mas que está escrevendo e lendo, tá. Tá, não sei com que qualidade, mas tá. Então, eu acho que é importante a gente também desmistificar um pouco essa coisa do virtual. Achando que a culpa agora é do virtual. Né? Timidez, conflito, né? Fugas psicológicas, sempre houve. Mas o acesso à informação agora, com essa banalização. Mas os livros também tinha coisa errada. A gente pegava um livro de medicina, um livro técnico, tinha erros também. Filtrar a informação continua tendo que haver, seja no virtual, seja nos livros físicos. Seja na Wikipedia, seja na enciclopédia que a gente pega fisicamente. Informações erradas existem em qualquer lugar. E a necessidade de peneirar existe em qualquer lugar. Agora, o que a gente não pode fazer é virtualizar aspectos da relação que não são virtuais. O excesso de erotização. Deslocar a experiência sexual para o meio virtual me parece um exagero e um perigo de saúde mental. A Associação Psiquiátrica Americana tem falado isso, que as pessoas têm perdido os estímulos sexuais convencionais para ficarem compulsivos em sexo virtual e em consumo de sexo explícito. Eu acho isso perigoso. E aqui no Brasil já está acontecendo. Eu já tenho recebido casos de pessoas que já não estão tendo mais relações sexuais físicas convencionais porque estão compulsivos em pornografia. Não tenho nada contra as preferências de cada qual. O problema, sabe, é que o consumo excessivo faz a pessoa ficar compulsiva, desenvolver um onanismo compulsivo, né? Atividade masturbatória compulsiva, e a pessoa perde os estímulos convencionais. Por quê? Porque no virtual eu não preciso fazer esforço. Até porque antes as pessoas fantasiavam, né? Então aparecia o ombro da mulher na novela, a pessoa fantasiava. E essa fantasia do que não é explícito ajuda os estímulos da erotização, da relação sexual convencional. Mas agora não precisa nem mais fantasiar, está tudo exposto. O que é que acontece? Nós, fisicamente, perdemos a capacidade de fantasiar e isso afeta as relações. Porque com um clique, eu posso escolher o tipo de vínculo sexual que eu quero, ver, assistir, as posturas sexuais, e até os tipos físicos que eu quero. Se eu quero mulher loira, morena, se eu quero alto, se eu quero magra. Então, o que é que acontece? Com cliques, eu vou perdendo os estímulos convencionais. E tenho visto homens, principalmente homens, mas mulheres também, perdendo os estímulos físicos. E afetando sua vida social, sua vida de relação, em função dessa erotização excessiva do acesso e do consumo de conteúdo pela internet. Então, isso sim eu acho negativo, isso sim eu acho preocupante, porque aí afeta a qualidade das nossas relações, aí afeta a qualidade, né, dos nossos vínculos, né, afetivos, materiais, familiares, em função desse excesso de virtualização. Então, eu gostaria de mencionar apenas esse exemplo da erotização, mas se a gente tivesse mais tempo, eu mencionaria inúmeros outros exemplos que a pessoa transfere para o virtual
aquilo que é da experiência material, até porque esse consumo de material sexual, eu tenho conversado com uma pessoa sobre isso, é uma espécie de fantasia, de encenação, aqui para nós, né? Há um ator americano agora que tem falado isso, né? Que tudo isso é... Você pega, por exemplo, pessoas que estão fingindo experimentar sexualidade, que quase sempre é uma sexualidade que não é uma sexualidade normal, né? Então, por exemplo, um filho está vendo isso, os pais devem sentar com o filho. Você acha que eu faço isso com sua mãe? O pai falar. Você acha que eu e sua mãe fazem assim, dessa forma? Porque às vezes é uma coisa caricatural, uma coisa dramática, excessiva, né? Onde as pessoas estão fingindo se sentir prazer e, na verdade, estão usando xilocaína nos órgãos sexuais para não experimentar dor. Porque os homens estão usando drogas químicas para permanecer tantas horas excitados sexualmente. Porque uma cena de 30 minutos dura 8, 10 horas. Então, aquilo é tortura, na verdade. As pessoas estão sendo torturadas, fingindo que estão experimentando muito prazer. Então, isso nós precisamos ver muito bem. Mas o que eu gostaria de dizer é que dar ao virtual aquilo que é virtual, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? E usar o virtual a serviço de experiências afetivas significativas, né? A serviço da expressão legítima de afeto. A gente pode ser afetivo no virtual e afetivo no presencial, né? Não precisamos fazer uma caça às bruxas, né? Não vamos agora no exagero. Agora no virtual acabou as relações. Também não precisamos, né? Eu me lembro que quando chegou o computador, na década de 90, tinha gente que falou, acabou o papel! Ninguém vai mais imprimir nada, porque agora vai ter tudo. E a gente viu que não é assim, né? Diminuiu, é claro, mas também não é assim. Então, a gente não precisa ir para esses exageros. O que eu gostaria de falar é que nas relações de família, o perdão é essencial. Porque nós temos necessidade de perdoar e de sermos perdoados. Porque nos atritos a gente vai se ferir. A gente vai se ferir. Só não se fere quem já é espírito totalmente puro, né? Mas, como nós não estamos ainda em situações angélicas, ainda que bem intencionadas, como nós falamos, a gente vai se ferir. Mas eu queria dizer que é o seguinte, que nas relações onde há perdão, ainda que haja briga, ainda que fique de mal, essas relações são evolutivas. As relações onde ocorre a indiferença é mais grave. A indiferença, porque é a ausência do sentimento. Então, o casal que está implicando um com o outro, que ainda está brigando, é porque ainda existe afeto. Então, é importante isso, a gente pensar nisso tudo, porque eu falava isso em uma palestra ontem, qualquer melhoramento é melhor do que melhoramento nenhum. Vocês acham que os bons espíritos olham pra gente e ficam, olha como ele está assim melhorando moralmente, que bizarro, que negócio infantil. Eles já passaram por nossa experiência, já passaram por esse bate-cabeça que a gente fica, de tentar evoluir, de tentar melhorar e de fazer as coisas meio que, né, de maneira imperfeita. Né? Até a caridade a gente faz de maneira imperfeita. Eu tenho visto isso, né? Tenho visto isso, nossa Rebeca que está aqui e sabe disso, né? De grupos espíritas que até fazem campeonato para ver quem faz mais caridade, quem doa mais cesta básica, quem faz mais palestra. Ora, não é a qualidade. Jesus elogiou o óbolo da viúva, que doava pouco, mas doava com coração, porque aquela doação era evolutiva, estava fazendo ela se melhorar pelo sacrifício. E não aprovou a doação do fariseu hipócrita, que dava mãos cheias, mas com o interesse de se exibir e de ser bem visto pelo templo de Jerusalém. Então não é a qualidade, porque se vocês forem pensar uma coisa, Jesus, o Cristo, não fundou uma creche, não abriu uma igreja, uma instituição. Porque isso são meios que a gente tem para melhorar-se. Não estou dizendo que o ativismo social, que a filantropia, que a dedicação seja ruim, não. É essencial. É o meio que a gente tem, já que a Terra é uma grande escola, a reencarnação é uma grande escola, para a gente vivenciar. E esses são meios para a gente desenvolver virtudes, mas são meios. São meios para que a gente, como diz Emmanuel, construa por fora aquilo que um dia será construído por dentro. A experiência familiar é a mesma coisa. Espiritualmente falando, a gente não é irmão, nem mãe, nem pai. Somos seres espirituais. Lembre de André Luiz? Quando a mãe de André Luiz recebeu ele em nosso lar, ele começou a se queixar, né? Começou a choramingar, a chorar pitanga no colo da mãe. Eu teve um umbral e depois fui recebido aqui. Henrique de Luna falou que eu sou suicida, que o fígado está estragado. E começou a se queixar, né?
E a mãe, que era o espírito de Skol, que era um espírito já muito maduro, que já estava em outras regiões, ainda assim, se desestabilizou com aquela queixa dele. E disse para ele, meu filho, para um pouco. Para um pouco, porque você se queixando e chorando assim, meu sentimento de mãe ressurge, de mãe terrena. E eu tenho vontade de pegar você no meu colo, de abraçar você, de defender você contra todo mundo, de dizer que tudo isso está injusto, que a colônia não está tratando bem você, que a lei divina não está certa. Cala um pouco sua injustiça, porque você não é o único filho que chora a saudade da mãe. E eu não sou a única mãe aqui que sente falta do próprio filho. Cala um pouco as suas injustiças, porque aqui eu estou aprendendo o amor no sentido mais elevado. Os papéis de mãe e filho não são tão fixos como eram no corpo. Aqui nós somos almas que se amam profundamente, mas filhas de um mesmo pai. Então, vocês vejam, o que é que eu quero dizer com isso? Que a família também é um meio de evoluir, mas são papéis que a gente exerce temporariamente. Que precisa ser exercido, precisa. Eu não vou chegar aqui e dizer como a gente tem visto, né? Porque no passado, o pai só olhava pra gente e a gente já sabia se comportar, né? Porque se a gente falasse meia dúzia de coisas, a gente arrancava a dentadura da gente, né? Ficava sem dente. Não estou achando isso bom, porque havia muitos defeitos, mas pelo menos havia o respeito, a hierarquia, a autoridade. Hoje, o filho de 2 anos é que olha e ameaça o pai, se o pai não fizer, ele bota o pai para fora de casa. Hoje inverteu um pouco a coisa e os pais têm medo de falar com os filhos. E aí querem ser amigos dos filhos. Só que os pais, mãe e pai, não são amigos. São educadores, são pais. Se conseguirem ter também amizade, melhor. Mas o papel, eles não podem renunciar. Porque esse lugar, ele tem vários amigos, ela tem vários amigos, mas nenhum deles ocupa o papel de pai e mãe. Por que nós vamos agora ceder esse lugar para ser apenas amiguinho do filho? Para achar que isso a gente vai conquistar eles, vai ficar numa boa, depois eles vão até nos responsabilizar. Porque nós não tivemos a sabedoria de orientá-los no momento em que eles não sabiam o que fazer. Então, isso é muito delicado. Isso é muito delicado e a gente deve pensar muito a esse respeito. Eu me lembro que Rossando Klinger, um orador muito conhecido que sai nas redes sociais, ele costuma dizer isso da própria mãe, né? Que na juventude a mãe pegou ele numa situação que ninguém quer ser pego, né? No quarto com a menina, e ela abriu, olhou, sábia, fechou e ligou para a namorada dele. Vem aqui que Rossando está traindo você com uma ex. E aí botou o Ludo. Minha mãe, como é que você faz isso? Não, eu sou mãe sua, mas respeito a mãe da filha dos outros. Não, você tem que ser homem, tem que assumir seu negócio. Seja homem, íntegro e assuma. E aí ele fez uma malcriação e foi um escândalo, aquela bafafá em casa, etc. E depois que saiu, ficou ele e ela, e ele olhou para ela e disse, depois você quer meu amor. Ela olhou para ele e disse, meu filho, quem disse a você que eu quero o seu amor? Eu não quero o seu amor. Ele foi pego de surpresa. Como é? A senhora não quer? Não, meu filho. Se você me ama, muito bom, melhor para você, e eu fico muito satisfeita com isso. Mas eu não estou aqui para querer conquistar o seu amor. Eu quero que você me respeite, isso sim. Mas por amor a você, eu é que devo amá-lo. E por isso eu faço o que é certo para você. Eles que nunca iriam esquecer esse momento, essa experiência. Né? Então, a gente vê, e cuidou da mãe até o final da existência, com lúpus, né? Recentemente ela desencarnou, ele disse isso, né? E aí eu fico pensando, será que a gente, querendo ser amiguinhos dos filhos, nossos filhos vão cuidar da gente quando a gente ficar idoso? Vão dar conta da gente? Né? Então, isso é muito delicado. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve ter aquela educação castradora e violenta do passado. Não é isso. Né? Mas é necessário também a gente ter autoridade. Porque se Deus, na programação reencarnatória, colocou você como mãe e como pai, é para que você exerça o papel de mãe e pai. Se fosse para você ser amigo, reencarnava como amigo. Então, isso é algo que é importante a gente aqui estabelecer. Mas é necessário que a cultura de misericórdia, de tolerância, de compreensão exista na família. Porque, do contrário, a gente vai se fixar nos equívocos que sempre vão existir. E se fixando nos equívocos, a gente não evolui e nem deixa o outro evoluir. O que é muito grave, muito grave. Eu comentava isso numa palestra ontem, que às vezes o erro faz o espírito aprender quando o espírito aprende, claro. Tem uns que não aprendem e ficam repetindo, né? Até a expiação chegar. Mas quando o erro é bem aproveitado, às vezes aquele erro faz o espírito ser impulsionado para cima e evoluir. Por exemplo, eu me recordo, eu citei isso ontem, né? Que Jean-Jacques Rousseau, esse grande educador,
abandonou os próprios filhos no orfanato. Eu não sabia disso. Abandonou os próprios filhos no orfanato. E depois foi o grande educador que contribuiu tanto para as crianças na visão da infância. Quem sabe, aí sou eu que estou especulando, quem sabe a dor do remorso dele fez ele mais tarde rever a vida e mudar o direcionamento da sua vida. Saulo de Tarso, depois de tudo que ele fez, ele passou a vida inteira com aquele travo de ter assassinado Estevão, de ter sido responsável pela morte de dezenas de cristãos, torturado centenas, e a própria noiva, a quem ele abandonou por orgulho, morreu, tuberculosa possivelmente, ou de inanição, porque o livro Paulo Estevão não deixa claro, não me parece que deixa claro. Possivelmente deve ter morrido de tuberculose, porque Emmanuel narra as hemoptises violentas que ela tinha, porque ele a abandonou e ela não aguentou e faleceu. Levou para o resto da vida aquele gravame na cabeça. Mas foi aquilo que fez ele mudar a vida, direcionar sua existência para um outro caminho. Sair do padrão comum, porque ele poderia ficar no padrão comum dos fariseus convencionais, como muita gente não faz nem o bem, não faz o mal a ninguém, mas também não faz o bem a qualquer pessoa. Mas graças àquele equívoco, eu não estou fazendo aqui apologia ao erro, não é isso. Mas eu estou dizendo, por exemplo, Pedro chorou, diz Emmanuel, amargamente ter negado Jesus. Muita gente não entende a negação de Pedro, né? Mas eu vou ilustrar um pouco com o seguinte. Já viram como é quando a mãe vai pegar o filho adolescente na escola e o filho fica com vergonha da mãe? E aí os amigos dizem assim, é sua mãe? Não, e a mãe tá vendo. Não é minha mãe não, é uma tia que veio me pegar, E aí a mãe fica magoada. Meu filho, eu estava lá atrás de você fingindo que não era eu, fingindo... É natural, se a mãe for sábia, sabe que é uma fase. Depois ele próprio vai querer se achegar perto da mãe, etc. É perfeitamente natural. Então, o que Pedro fez com Jesus foi muito pior. Né? Porque estava vendo um amigo... Alguns autores dizem que as pessoas que perguntaram a ele não tinha nenhuma importância para levá-lo. Foi covardia moral mesmo. Né? E ele dizia, Senhor, eu vou até o fim com o Senhor. Sou teu amigo. Vou até o fim. Falta de autoconhecimento. Ele não se conhecia. Vou até o fim com o Senhor. Dou a vida pelo Senhor, porque a minha vida só serve se eu dar a vida pelo Senhor. Jesus conhecendo, né? Mas aquela experiência, embora negativa e difícil, fez ele evoluir. Porque a partir daquele momento, Pedro se conheceu. O erro dele fez ele descobrir os seus limites, até onde ele podia ir, para poder superar os próprios limites. Porque quando a gente não se conhece, a gente pode ficar sem errar, mas também sem evoluir. Então, às vezes, a gente pode aprender de maneira positiva com os próprios erros. Ele reconheceu os próprios limites. A partir daí, meus amigos, quem leu a obra Paulo Estevão, vê que o Pedro, depois do arrependimento e do remorso, é um Pedro que socorria dezenas, que se tornou um grande símbolo, mais de 30 anos de dedicação na causa do caminho, e era a referência maior. As pessoas chegavam caídas, as pessoas iam desabafar com ele, eu sei o que é isso. Eu sei, não, eu não te condeno. Eu neguei Jesus, como é que eu posso te condenar? Então, ele sabia chegar, ele entendia as pessoas. Então, quando a gente vê, por exemplo, Chico Xavier, essas almas que penetram no coração das pessoas, é porque elas sabem. E não é saber apenas na experiência teórica, sabem por viver. Né? Então, às vezes, o erro nos faz aprender muito mais e conhecer muito mais a natureza humana. E conhecendo a nós mesmos, nós podemos entender também os limites alheios. Então, muitas vezes, austero e exigente comigo mesmo, no ingresso da doutrina espírita, na divulgação do espiritismo, eu muitas vezes me cobrava uma postura excessivamente disciplinada, que deve ser. Está lá no Evangelho, sede severos convosco mesmo, indulgente para com as imperfeições alheias. Mas às vezes a minha severidade chegava às raias da crueldade. Porque uma coisa é ser severo, austero, disciplinado. Outra coisa é eu não aceitar que eu não estou aonde eu gostaria de estar. Que eu preciso passar pelos primeiros degraus até chegar à montanha final. Então isso é diferente. É diferente saber que eu ainda estou em luta. E certa vez uma entidade espiritual me disse que isso tudo é orgulho. Não admitir que erra também é um sentimento de orgulho, presunção. E
Depois eu fui percebendo que as experiências minhas e as tentativas e até os erros que eu cometi me ajudaram a compreender melhor o outro ser humano. Me ajudaram a entender melhor a natureza humana. Me ajudaram a ter um olhar mais misericordioso. Porque no fundo essa cobrança excessiva comigo era uma espécie de orgulho de dizer, isso eu não faço. Os outros fazem, mas dessa água eu não vou beber. Disso daí eu não caio. Isso, porque às vezes, né, a gente é virtuoso, mas é virtuoso metido a besta. Então, às vezes as experiências dolorosas nos ensinam também a superar os preconceitos. E isso nos ajuda até chegar mais no coração das pessoas. Não é, repito, fazer apologia dos erros, naturalizar os equívocos, não é. Mas é compreender que se é difícil para mim, é difícil para os outros também. E que a experiência evolutiva é feita de tentativas até alcançar as grandes alturas, os grandes acumes do processo evolutivo, do processo existencial. Então, meus amigos, nesse apanhado, nessa vivência de entendimento das relações humanas, não podemos negar que a família é um instrumental importantíssimo para a construção de valores. A nossa natureza humana, com seus impulsos e defeitos, com seus vícios e virtudes, é melhor compreendida no laboratório da experiência familiar. A experiência familiar é uma espécie de laboratório, onde nós iremos ter contato com o outro que é diferente de mim e conosco mesmo, naquela vivência que nos faz exercitar as grandes virtudes, os grandes desprendimentos, porque é nas pequenas coisas que a gente se engasga. Né? Nas pequenas coisas, né? Nos pequenos elementos, que parecem às vezes banais, que parecem às vezes fáceis, até que a gente passa pelas experiências e às vezes alguma coisinha, algum detalhe da nossa convivência nos faz bloquear, nos faz impedir de avançar e a gente fica naquele conflito. Como superar? Exercitando a convivência familiar. Porque a gente vai ter na família a escola para enfrentar os problemas fora, os desafios externos. Do contrário, a gente vai ficar com fuga psicológica. Eu adoro tanto o centro espírita porque lá todo mundo é simpático, mas na minha família está um inferno em casa. Ora, se sua família está um inferno em casa e você vai para o centro espírita e é tudo agradável, vá para o centro espírita para se reabastecer, se fortalecer, mas também enfrente as coisas de casa. Enfrente não para converter ninguém. Os desafios da vida familiar não é para você viver a vida da família, não. Não é para você se anular e viver o problema do outro. Embora nós estejamos em família, nós temos papéis, o importante é a gente saber executar o nosso papel, fazer a nossa parte, realizar o nosso enfrentamento. Agora, se o outro familiar permanece em determinadas posturas, não quer dizer que eu vou ficar vivendo a vida do outro, querendo resolver o problema que o outro não quer resolver. Eu não preciso me anular porque é meu familiar. Não, eu sou um espírito que tenho minha tarefa, que tenho o meu compromisso comigo mesmo, antes de tudo, com a minha evolução. Eu tenho que fazer a minha parte na família. Se eu faço a minha parte e fico bem, muito bem. Agora, eu não posso, a pretexto de dizer que o centro espírita é agradável, que minha família está no inferno, fugir dos meus compromissos familiares. Isso é diferente. Então, é esse equilíbrio, esse meio termo que nós devemos ter na experiência familiar. Saber conciliar o que é meu, o que é minha tarefa, do que não é meu e que eu também não devo assumir. Não também usar isso como pretexto. Eu até tentei, mas a pessoa não quer relação comigo. Eu tento, mas a pessoa não quer. E aí eu já fico feliz também que a pessoa não queira, porque no fundo eu também não gosto dela. E também não tento a aproximação. Eu não tento também, com mais consciência espiritual talvez, quebrar isso. Chegando ao coração das pessoas. Sensibilizando o coração das pessoas. Agora, o que eu não posso fazer é impor. É violentar as pessoas. A pessoa não quer contato comigo, eu respeito. Na convivência íntima eu posso tentar, sem violentar. Quer dizer, é uma arte muito sutil, equilibrada. Mas nunca
se anular como pessoa para viver a vida do outro. Eu sempre me lembro de Jesus carregando a cruz, né? O símbolo de aceitar a ajuda do Cirineu. Ele aceitou que o Cirineu carregasse um pouco a cruz, mas não deu a cruz para o Cirineu, porque a cruz era dele. A Amélia Rodrigues sempre chama a atenção nisso. Ou seja, é um símbolo da evolução, né? Cada um de nós tem a sua cruz que carrega. Ninguém deve dar a própria cruz para o outro, nem aceitar a cruz do outro. Nós devemos ajudar o outro a carregar a sua cruz, mas a cruz é de cada um. Porque a cruz também é uma ferramenta do seu processo evolutivo, como também do nosso. Então, a família tem esses desafios. À luz da reencarnação, nós temos vínculos do passado que retornam. As preferências familiares, as afinidades, as antipatias, as simpatias, coisas inexplicáveis que a gente abraça, tira foto, tira selfie, bota no Instagram, Dia das Mães, dá presente. Mas por dentro tem uma coisa ali que, se deixar vir à tona, começa a briga. Que são matrizes do passado que a gente não consegue compreender. Que às vezes vêm em forma de fenômeno de culpa. Os vínculos, os amantes do passado que retornam, como filhos ou pais para sublimar os sentimentos. O complexo de Édipo da psicanálise. Né? Ou os vínculos de dificuldade, de antipatia. Né? Os vínculos anteriores que agora retomam na experiência terrena. Também os afetos queridos do passado que retornam na conjuntura familiar. Né? Que dão prosseguimento àquele afeto, agora em papéis talvez distintos do que houve no passado. Tudo isso ocorre no seio familiar, na experiência da família. A família, na doutrina espírita, não é apenas aquele conjunto de uma árvore genética apenas, ou uma célula social, mas também uma estrutura, diríamos em grego, uma egrégora, ou seja, uma atmosfera que envolve também uma população invisível aos nossos olhos. Uma família, quando se constitui pelos laços materiais, estabelece conexões com uma população espiritual que faz parte daquele clã, que faz parte daquele grupo, que são familiares desencarnados, que se revezam na experiência reencarnatória. Há alguns que já estão ali preparando-se para voltar como filho, como neto, e que participam da experiência terrestre. E que estão revezando-se nas experiências. Em alguns momentos reencarnam todo mundo junto, porque faz parte de uma mesma família, de um mesmo laço espiritual. Então tudo isso é algo que precisamos pensar. Família sempre é um tema atual. Sempre é um tema atual. Do começo do século XX, a época da destruição da família no movimento contra a cultura, da década de 60 e 70. Mais tarde, sempre a família é um tema atual. Porque ninguém que passa na Terra que não tenha desafios na vida familiar. Desafios físicos, econômicos, materiais, afetivos, psíquicos, emocionais, espirituais. Todos nós temos. Porque espíritos imperfeitos que somos, temos na família, como diz Emmanuel, os reflexos das nossas irradiações mentais. Emmanuel vai dizer que aquilo que predomina em nossa mente reflete também na estrutura do funcionamento da nossa família. Ou seja, a família é o resultado dos reflexos psíquicos que nós alimentamos em experiências anteriores que resultaram em condutas e que se manifestaram nos laços atuais. Veja que negócio complicado, né? Que negócio difícil até de a gente entender. Então, a família tem a ver com essa que começa na mente, que mais tarde se estrutura em corporificações, a ponto de Emmanuel dizer o seguinte, que há vínculos que começam, que iniciam-se no enamoramento, que não é a 2, é a 3, é a 4. Porque, às vezes, Emmanuel chama de doce hipnose. Olha que negócio. Doce hipnose. É aquela coisa apaixonada do casal. Que, às vezes, é apaixonamento, é identificação afetiva, mas também tem um estímulo espiritual. Porque há, às vezes, afetos que estão ali na atmosfera do casal, que às vezes é afeto de um, desafeto de outro, ou afeto dos dois, que estimulam o enamoramento. Então, quando existe isso, é aquela coisa do homem ser louco de pedra pela mulher. Não, é que ele não seja, mas é uma coisa tão exagerada. A mulher que até aos 9 meses anda para lá e para cá atrás dele, ele vai jogar futebol, ela aí atrás.
apaixonado. Por quê? Psiquicamente tem uma entidade ali acionando, que às vezes é afetiva para o pai, por exemplo, para o futuro pai, por exemplo. E quando esse grupo de espíritos, que é ligado afetivamente a ambos ou a um dos dois, reencarna, parte do estímulo diminui, né? Parte do estímulo que era espiritual diminui. Então, continua gostando às vezes, mas não é com aquele entusiasmo todo. Aí o marido começa a dizer, você me acompanhava no futebol, agora nem vai mais. Né? Você era cavalheiro, fazia acontecer agora. É porque perdeu parte era outra mente que acionava. Emmanuel vai chamar isso de doce hipnose. E às vezes diminui, até esfria um pouco o sentimento conjugal. E às vezes até acaba mais tarde dissolvendo, porque aquele vínculo era acionado por espíritos da atmosfera do casal que mais tarde se corporificaram na condição de filhos. Olha que coisa interessante. Então, quando a gente examina a doutrina espírita, a gente vê que é muito mais rico a dimensão familiar, que tem uma atmosfera espiritual. Em casa, no evangelho no lar, no sono, na emancipação da alma, né? Que os mesmos espíritos comungam dos ideais, que participam da experiência do lar. Então, tudo isso é algo que precisamos refletir, que precisamos aprender, que precisamos considerar no entendimento da família. De todas as formas, para concluir o meu comentário, de todas as formas e de todas as considerações que nós gostaríamos de fazer, é essencial pensar que devemos fazer a nossa parte. Se o outro familiar é ingrato, se o cônjuge é irresponsável, se o filho é imaturo, não nos arrependeremos de termos doado afeto, de termos exercitado o amor, de termos treinado o sentimento. Ainda que o outro não reconheça agora, reconhecerá futuramente. Saberá honrar, saberá valorizar futuramente. Joana de Ângeles diz, tu nunca te arrependerás de ter feito o bem. Ainda que sejas recebido com os espinhos da ingratidão, nunca te arrependerás de ter feito o bem. Então, faça o bem. Façamos o bem. Ainda que sejamos incompreendidos, o mérito é maior. Não é nenhum masoquismo de gostar de sofrer. Mas quando a gente não recebe a compreensão do humano, a compreensão humana, há um mérito maior de continuarmos dedicados ao bem. Ah, mas isso é cara de pau. Então Jesus foi o maior de todos. Se alguém te bofetear numa face, apresentar a outra. É necessário insistir no bem, sem violentar consciência alheia, sem agredir o pudor de cada um, o sentimento de cada um, mas é necessário insistir nos bons propósitos, no evangelho do lar, a oração em família, que não deve ser transformado em debate filosófico e doutrinário. Onde a gente abre a mensagem, olha para aqui, fulano, isso daqui é para você. Não, é para todo mundo. Eu às vezes vou para o evangelho no lar, que é uma pancadaria verbal, eu fico com vergonha alheia. Porque em vez de a pessoa, o evangelho é para todo mundo, a pessoa abre o evangelho e lê, e aí começa, olha, eu entendi isso e aquilo, eu acho, né? Ou então alguém diz assim, não, eu estou passando por isso, eu acho que isso daqui me fez bem, por isso. Cada um vai fazer o seu comentário a respeito do texto, e não ficar dando indireta doutrinária, ficar dando sermão. Aproveitar o evangelho para dar sermão, dê sermão em outro momento. Mas no evangelho, porque aí, principalmente os filhos novos, tomam uma repulsa. O evangelho, em vez de ser algo interessante, que desperta o interesse da doutrina, eu vejo, às vezes, nossos filhos, os filhos de espíritas, não interessados em doutrina e não interessados em centro, por falta de habilidade nossa, como espírita, que não sabe envolver, que não sabe sensibilizar, que não sabe dar o exemplo. Na evangelização, às vezes, alguns pais, quando eu era evangelizador do Paulo Estevão, alguns pais chegavam para mim comentar alguma coisa e eu chamava e dizia, fulano, não tenho visto você aqui, como quem não quer nada, né? Nunca mais você veio para a juventude, etc. Ele disse, por quê? Qual é o motivo? Vou perder meu tempo aqui? Meu pai disse para eu ir para a juventude, mas só vive gritando comigo em casa. Minha mãe só pega o cinto para cima de mim para me bater. Então eu fico pensando o que é que o Espiritismo fez de diferença na vida deles. Então, às vezes, é falta de habilidade nossa de lidar. É falta de habilidade nossa de sentar com os nossos familiares, de fazer conexão com o pensamento espírita no dia a dia. Não ser espírita chato de ficar espiritizando tudo. Mas tá assistindo um filme e daqui a pouco você faz uma consideração.
Ah, porque na obra tal fala sobre esse assunto. A gente vai estimulando o interesse. Eu me lembro que Chico Xavier dizia que abria, Arnaldo Rocha costuma dizer isso, Chico Xavier abria a página de esportes para saber quem foi que ganhou de quem no futebol, para ter assunto para comentar com as pessoas e chegar ao coração das pessoas. Então as pessoas chegavam, você viu o Corinthians, Chico? Vi, meu filho, que jogo, hein? 2-0, etc. E dali, ele chegava ao coração das pessoas. Né? A habilidade dele de saber lidar, conversar sobre todos os assuntos para trazer a pessoa. Paulo dizia, né? Me fiz forte para os fortes, me fiz fraco para os fracos, me fiz de tudo para arrebatar alguns para Jesus. Então, essa sabedoria, e Paulo sabia disso, né? Quem leu Paulo Estevão vê. Ele está na Grécia com o povo politeísta. Eles, meus amigos, e começa a falar de cultura. Ele conhecia, começa a falar de cultura grega, fala de Zeus, dos deuses e tal. E a gente fica acompanhando o discurso de Paulo, onde é que ele quer chegar. Ele, pois é, meus amigos, e o Deus sem nome, aquele Deus que os gregos chamam Deus sem nome, que está acima de todos, vocês souberam que ele enviou um filho dele? E aí começa a falar de Jesus. E esse filho foi crucificado, etc. Os gregos, quer dizer, sabia falar. Sabia se comunicar, sabia ter a habilidade de envolver. Então, às vezes, falta habilidade nossa, né, para saber conversar sobre os assuntos, para saber motivar os nossos filhos, né, para saber trazer a boa espiritualidade, que não deve ser vista apenas como um fenômeno chato, um fenômeno enfadonho, né? Mas tudo isso necessita de nós exercícios, treinamentos e, às vezes, até autoridade. A autoridade é importante, né? A gente não pode... Eu vejo gente dizendo assim, eu não vou levar meu filho para evangelização. Eu disse, quantos anos tem? 3 anos, eu deixo ele escolher, porque é o livre-arbítrio. Eu disse, então não deixa ele ir para a escola. Quando ele não quiser ir para o dentista, você também não deixa ele escolher. Se ele não quiser também ir para o médico, deixa o livre-arbítrio dele. Então, se é para aplicar essa lógica, vamos aplicar a lógica em todos os sentidos. Porque na evangelização ele tem condição e discernimento de escolher. E nas outras opções não. Então, e isso a gente precisa também, essa coerência a gente precisa trabalhar. Né? O problema é que a gente não quer ter trabalho de se indispor. E também não quer trabalho de... Eu vejo o pai dizendo assim, mas a evangelização é sábado de tarde, disse, mas em tal caso é sábado de noite. Mas sábado de noite tem o shopping center, e eu disse, mas na casa tal é domingo de manhã. Mas domingo de manhã é a praia, tem que acordar cedo. Então me dê um horário, meu amigo, pra gente botar a evangelização. Porque se a gente for, não vai ter horário para nada, né? Então também não quer fazer um sacrifício, mas é claro que eu estou falando de evangelização, mas eu não estou cometendo o desatino de achar que a evangelização é a solução espiritual para os nossos filhos. O mais importante é trabalhar em casa, na evangelização em casa. Né? A evangelização do centro vai nos auxiliar, porque a gente pode aproveitar para dizer o que foi debatido lá, o que foi que aconteceu. Então tudo isso tem a ver com o cuidado com as nossas relações. O mais difícil que eu acho, meus amigos, é saber cuidar dos nossos relacionamentos. A gente gosta de conquistar as pessoas, fazer amigos, fazer afetos, gerar boa impressão, simpatia, mas preservar nossas relações. Eu vejo até em grupo espírita. Eu vejo gente que chega a mim e diz, essa tarefa espírita que fantástica, agora eu vou dar minha vida. Não dura 6 meses. E daqui a pouco já abandonou tudo. É natural, entusiasmo natural. E a pessoa acha que tudo são sonhos, romantiza a tarefa espírita, não sabe que há dias difíceis, de incompreensão, dias que todo mundo abandona e você fica no trabalho, dias que você fica sós, né? Dias que você não tem aplauso de ninguém, que não tem recompensa, pelo contrário, que tem críticas, né? E você permanece no ideal, não porque você está servindo a ninguém, mas porque você está servindo à causa, né? Ao compromisso espiritual que você assumiu com você mesmo. Então, da mesma forma, é a família. É a família, né? Que é um grande laboratório de experiências para o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Então, para concluir, eu gostaria de agradecer de maneira penhorada a Elaide, a Adilson e a todos, em nome de quem eu também cumprimento todos os trabalhadores do Semente de Luz, né? Pedir desculpa se houve algum equívoco, alguma imprecisão, seja doutrinária, que eu me esforço para não cometer, mas pode haver, seja do português, da incorreção nas expressões da língua portuguesa, que eu não falo muito bem,
seja em função de alguma colocação que talvez eu haja aqui colocado e que sensibilizou alguém, que melindrou, afetou a sensibilidade de alguém, porque às vezes a gente enfatiza algumas coisas para tornar clara a comunicação, mas não para agredir a sensibilidade de quem quer que seja. Dito isso, gostaria, portanto, de encerrar os meus comentários, agradecendo também ao público geral, sem cuja presença seria impossível a realização desse evento, e dizer até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado a todos.